Uma bela serva chamada Elsa se aproxima do príncipe gordo e abatido e diz a ele que foi designada para servi-lo. Sentado no chão, ele se pergunta como tudo chegou a esse ponto. Ele havia reencarnado como protagonista de um jogo sombrio e depravado, chamado Revolta do Orc Feio. Nesse jogo cruel, o príncipe coroado, Ludwig von Balderberg, conquista terras através da guerra e transforma inúmeras mulheres, princesas, cavaleiras e até elfas em suas escravas. Esse era um RPG de simulação, do qual ele fora viciado em sua vida anterior. O jogo era conhecido por seus finais desesperadores. Mesmo no final considerado feliz, onde o protagonista conquistou todos os reinos, ele ainda acaba executado. Existem finais de derrota, de rebelião, de F4, todos piores do que o chamado final verdadeiro. De fato, era um jogo de puro desespero, com taxa de sobrevivência de 0%. Elsa, na verdade, era uma das principais heroínas, filha de um visconde que no enredo do jogo acabava como escrava de Ludwig. Confuso, ele olha para ela e pergunta se aquela era sua primeira vez se encontrando. Ela confirma, mas quando ele pergunta a data, fica chocado ao descobrir que está 5 anos antes do início da história do jogo. Originalmente, Elsa já deveria ter se tornado sua escrava no tutorial, e o jogo começava exatamente com essa cena. Tá aí um jogo bom que vai direto ao ponto. Sabendo disso, ele entende que agora tem 5 anos para tentar mudar o rumo da história. Ele precisa a todo custo evitar os finais ruins. Em certo momento, Elsa pergunta o que deveria fazer, mas ele apenas agradece pelo esforço dela e diz que não precisava de nada, por enquanto. Isso deixa ela surpresa. Era estranho ver o príncipe herdeiro se curvar educadamente diante de uma criada. Ainda em choque, ela diz que estava ali para servir o príncipe Ludwig e pede que ele lhe dê qualquer ordem que desejar. Deixa o like e fica na posição de batalha. Ela fica preocupada que possa ter feito algo de errado. Confuso, ele nega a ideia e pede que ela não se preocupe e agradece por ela estar disposta a servir alguém tão feio quanto ele. Logo quando sai, uma lembrança dolorosa surge em sua mente. Uma jovem apontava o dedo para Ludwig e dizia ao pai que jamais se casaria com um ogro horrível como ele. Isso aconteceu quando Ludwig tinha 13 anos. Sua noiva, Sophia Mary, de Belga, princesa do reino vizinho, disse aquelas palavras cruéis diretamente em seu rosto. Essas palavras marcaram profundamente o coração inocente e tímido do garoto. Depois disso, Sophia espalhou rumores de que Ludwig havia herdado a natureza violenta e maligna do pai, e que era um devasso sem controle diante das mulheres. Como resultado, o pai de nenhuma fêmea estava disposta a casá-la com ele. Eventualmente, esses boatos chegaram a Ludwig e o fizeram se trancar em seu quarto. Para consolá-lo, o imperador deu a ele um brinquedo na forma de uma criada, alguém que ele poderia destruir e quebrar à vontade. Protes Folamade. Foi depois que Ludwig colocou as mãos nesse novo brinquedo de ataque que realmente começou a mergulhar na devassidão. Na vida anterior, ele sentia pena de Ludwig. Ele também havia sido um perdedor rejeitado durante toda a escola. Na universidade, nunca tinha sequer conversado com uma fêmea. Deitado na cama, ele quase tem um ataque do coração, pensando em todas as atividades pitorescas que poderia ter feito com seu novo brinquedo de ataque multiuso. Ainda assim, sua forte determinação em destruir outros países provavelmente não mudará. Afinal, o verdadeiro responsável pelas invasões não era Ludwig, mas o próprio imperador. Sendo assim, eliminar o imperador talvez fosse a chave para reescrever a história, mas ele sabe que isso é impossível. Se o imperador, maior aliado e apoiador de Ludwig, fosse removido, os nobres furiosos, que já não gostavam dele, o executariam imediatamente. Ele não sabe o que fazer. Olhando no espelho, comenta que pode pelo menos não ser tão gordo. Afinal, é filho de um imperador forte de aparência imponente. Com brilho nos olhos, decide tomar essa decisão de verdade. Com firmeza, promete que vai emagrecer, escravizar umas fêmeas saudáveis e ter um final feliz de superação. Algum tempo depois, o imperador Balderberg, com 2 belas jovens fêmeas nos braços, se aproxima de Ludwig e pergunta se por acaso ele não gostou do presente que recebeu de seu amado papai. Pô, receber um presente desses com tanto amor, vai fazer desfeita? No jogo, o imperador é conhecido como um tirano, mas também como um pai tolo que amava profundamente seu único filho. Ludwig nega com veemência essa ideia e diz que aquele era um ótimo presente de excelente qualidade.
A família de Elsa era de uma casa nobre decadente, apenas de viscondes de Mayam, e para tentar recuperar o prestígio, aceitaram a ordem do imperador para que ela servisse como brinquedo de Ludwig. Mas no fundo sabia que seria muito doloroso para ela acreditar que ele não gosta dela. No fim, o imperador aconselha o filho a não levá-la a sério, apenas era para ele se divertir um pouco, pois existiam espécimes muito melhores para ele. Sorrindo, o imperador bagunça os cabelos de Ludwig e diz que parece que um pouco de brilho voltou aos seus olhos. De repente, sua expressão e sua voz ficam sérias. Ele promete que o reino de Belga e todas as outras nações que feriram Ludwig sentiriam sua fúria de ferro. E acrescenta que quando chegar a hora, Ludwig terá sua chance de se vingar. Otto então vai embora, levando as suas belas fêmeas consigo. O protagonista solta um suspiro de alívio e se pergunta se o imperador não estava sendo bondoso demais com seu filho gordo. Mas por dentro, ele sabe que não é o verdadeiro Ludwig. Exausto, sente como se sua cabeça fosse explodir. Segurando-a com as mãos, cai de joelhos e, sem querer, acaba murmurando por ajuda. Vendo a cena, Elna corre até ele. Depois de algum tempo, ele desperta deitado na cama. Abrindo os olhos, ele se depara com Elna chamando o nome dele preocupada. Praticamente subindo em cima da montanha, ela agradece a Deus por ele ter recuperado a consciência. Manjando os pacotes da menina, ele pergunta por que ela estava tão preocupada com ele. Sorrindo, ela responde que isso era natural, afinal ele era seu mestre. Ao ouvir aquilo, ele se recorda de que no jogo, ela era como uma cadelinha leal, que sempre chamava Ludwig de mestre. Com isso, ele agradece e diz que agora está bem. Então logo, ela confessa que ele é muito diferente do homem descrito nos boatos. Preciso do contato do pai do Prota, pra arrumar uma dessas pra mim, tô precisando. Ele diz que ela não precisa continuar ali. Então ela se curva, pede licença e se retira. Agora sozinho, ele começa a tentar mover o pico montanhoso fazendo agachamentos. Mas cai logo de imediato, mostrando quão difícil é realizar até mesmo esse exercício simples. Na manhã seguinte, durante o café, Ludwig anuncia que a partir de agora, suas refeições deverão ter mais vegetais e porções menores. Caramba, olha o tamanho do pedaço de carne do irmão. É mais fácil comer logo a vaca inteira. Confusa, a maid multiuso pergunta se ele estava se sentindo mal. Um pouco sem graça, ele diz que só quer emagrecer um pouco. E ela fica chocada ao ouvir isso. No entanto, ele acrescenta que gostaria de pedir algo a ela depois do café. É agora que vamos falar de negócios. Corada, ela responde que entende e que iria se preparar para isso, mas pede algum tempo para que possa entrar no clima. Vai pular na maid e vai quebrar a coitada logo no test drive. Ludwig percebe que ela estava interpretando totalmente mal a situação. Logo ele esclarece que precisa da orientação dela e gostaria que a ajudasse a treinar para emagrecer. Ninguém aqui será comido, não hoje. Envergonhada e confusa, ela finalmente compreende que ninguém será degustado. Consigo mesmo ele pensa que mesmo para alguém que passou a vida inteira sozinho, pedir algo romântico a uma garota tão bonita quanto a Elsa seria um desafio impossível. É nada, ela já tá na tua. O ideal é pedir logo no começo para evitar clima estranho depois. Curiosa, ela pergunta por que ele a escolheria para isso, já que o comandante da guarda noturna seria muito mais adequado para treinar alguém. Isso é óbvio, treinar com uma gostosa é sempre agradável e motivador. Ela estava sendo modesta demais, afinal ele sabe que ela é extremamente habilidosa. Sim, testaremos e exploraremos cada uma das habilidades dela em breve. A família Hildebrandt pertence a um clã das sombras, conhecido por missões de assassinato e operações secretas. Entre as heroínas, ela se destacava por sua velocidade e ataques múltiplos. Realmente uma maid multiuso. Faz teu café, te trata, mata seus inimigos, é a tua personal trainer e ainda dá pra enfiar. De repente, ele se curva diante dela, suplicando ajuda, demonstrando que estava realmente decidido a mudar. Ele diz que foi insultado por princesas de reinos vizinhos e rejeitado por inúmeras nações. Apesar de ser o príncipe herdeiro, ninguém jamais considerou ficar noivo dele. Agora ele quer provar que todos estão errados, especialmente a princesa Sofia, aquela vaca. É claro que ele não espera se transformar de forma radical, mas pelo menos gostaria de se tornar menos uma montanha de banha. Compreendendo, Elsa se curva respeitosamente, afirmando que não importa o que, ela garante que custe o que custar vai corresponder às expectativas dele. Levanta um pouquinho mais a saia fazendo favor, com todo respeito.
No jardim, Ludwig animado diz a ela que aguentará qualquer coisa e pede para que não pegue leve. Mais uma vez, ela pergunta se ele tem certeza e ele reafirma, dizendo que estava contando com ela. Bora fazer um cardiozinho violento. Vendo o brilho da paixão em seus olhos, ela aceita treiná-lo. Porém, ela avisa que agora deveria chamá-la de instrutora, o que confuso ele concorda. Sorrindo perigosamente, ela acrescenta que ele só tem permissão para responder sim ou sim senhora. Dito isso, bora pro cardio pesado. E bota peso nisso, hein? Não é brincadeira. Empolgada, ela aponta para cima, dizendo que aquele será o primeiro local de treino. Confuso, ele levanta a cabeça e vê uma sacada. Logo ela começa a explicar que não havia jeito educado de dizer isso, mas era muita banha acumulada durante anos. Portanto, só exercícios e dieta não serão suficientes para eliminá-la. Nesse ponto, restam apenas duas opções: cortar fora ou comprimir para remodelar o corpo fisicamente. Ela informa que o treino que vai aplicar é uma técnica especial de modificação corporal passada pela família Hildebrandt por gerações. No início ele fica um pouco cético, mas ela garante a eficácia. Apesar do medo, ele estava disposto a confiar nela e fazer o que for preciso para emagrecer. Agora na sacada, ele fica em choque quando ela ordena que ele salte dali. Vendo ele tremer hesitantemente, ela logo já dá uma mãozinha e empurra o amigo, dizendo que não quer desculpas. Ele cai com as banhas estralando no chão. No entanto, surpreso, percebe que não sofreu nenhum ferimento. Assim pensa que sua gordura funcionou como armadura protetora. Não recomendo que faça esse teste. Você vai explodir no chão. E não vai ser bonito para quem terá que limpar. Surgindo ao lado dele, no mesmo instante, ela ordena que agora suba de volta até a sacada. E ainda feliz, diz que ele deveria repetir esse processo. Desesperado, Lud acredita que é impossível, mas ela o lembra que suas respostas são limitadas a sim ou sim senhora. Cala a boca, gordo. A personal trainer aqui sou eu. Chorando, ele responde sim, senhora. Depois disso, ele sobe até a escada pela parede, ou pelo menos tenta, porque logo cai de volta. Mas chorando, ele volta a tentar subir, senão a chibatada vai cantar. Mais tarde, em seu quarto, agora vem a parte boa. Ela lhe fazia uma massagem, sentada em suas costas, perguntando como ele está se sentindo. Esse é o meu tipo de massagem. Relaxado com ela sarrando em suas costas, ele responde que aquela era uma sensação muito agradável. Mas preocupado, acrescenta que como ela também deve estar cansada, não precisa massageá-lo. Pelo menos não tanto, né? A resposta vem firme, isso é inaceitável. Ela afirma que o cuidado corporal é essencial. No entanto, aquela situação repentina e sequências de sarradas o deixam meio nervoso. Em certo momento, ela toca num assunto delicado, perguntando por que ele não a pede para consolá-lo. Afinal, esse era o papel que o imperador tinha lhe designado. Calma, calma, não tenha pressa, tudo no seu tempo. Caramba, olha o tamanho do cara perto da menina. Até a cabeça dele dá duas da dela. O pé do cara é do tamanho da cabeça dela. Ele desfaz a preocupação dela, dizendo que não espera esse tipo de coisa, pois isso é algo que se faz por amor, não por obrigação. Agradecendo pela massagem, ele pede que não se preocupe com isso e se concentre em ser sua treinadora. Com um brilho nos olhos, ela pede que ele a chame pelo nome, já que agora não estão mais em treinamento. Juntos, ele reforça sua determinação, com o plano de continuar se esforçando no futuro. 6 meses se passam dessa forma, e feliz, ela parabeniza Ludwig por seus resultados. Porém, mesmo concordando, ele explica com um certo desapontamento que seu peso não diminuiu em nada. Isso era algo inevitável, já que o treino que faziam apenas comprimia a gordura, tornando-a mais densa. Animada, ela diz que para comprimir ainda mais, treinarão agora a partir da sacada do 3º andar. Durante o treino, Ludwig olha para ela meio preocupado, se perguntando se poderia andar pelas paredes também assim como ela. Mas Elna o lembra que infelizmente ele não possuía a habilidade para isso. Ao mesmo tempo, o encoraja, dizendo que não precisava se preocupar, pois ele possuía talentos muito maiores do que aquele. Com empolgação, ela o informa que em 3 meses passarão para a próxima etapa do treino. Como de costume, o empurrando da sacada, ele se pergunta o que poderia ser essa próxima etapa. Esse chão é indestrutível, o meteoro caiu nele umas 50 vezes e não quebrou. Ponto pro fabricante. Mais alguns meses se passam, agora no inverno. Enquanto o gordo em reabilitação tremia pelado, ela avisava que naquele dia irá treiná-lo para escapar de um kelp.
Ao ouvir isso, Ludwig, preocupado, pergunta como ela pretendia fazer algo assim. Ele sabe que um Kelp era um monstro marinho, que ele se lembrava das primeiras missões secundárias do jogo. Vendo a reação dele, Elsa o tranquiliza com um sorriso, dizendo que se for pego, apenas sua dignidade estará em risco, e manda ele se esforçar para não ter o Toba violado por cavalos aquáticos. Em seguida, ela o empurra para dentro da piscina, explicando que se nadar em linha reta, será capturado na hora, e insiste para que ele aprenda a desviar com inteligência. Testemunhando tudo isso, Ludwig se pergunta como vai conseguir dar conta de algo assim. Nesse momento, o Kelp já estava estralando atrás dele, e Ludwig fica em choque, lutando desesperadamente para salvar a integridade de seu escape. Elsa de longe o incentivava animada a continuar, dizendo para ele se esforçar até aprender a evitar completamente os ataques daquele cavalo aquático bem dotado. Nadando desesperado, Ludwig chorava, gritando que daria o seu melhor para manter sua preciosa bunda longe daquele cavalo demoníaco. Após sua primeira sessão de treinamento, Elsa estende a mão para seu jovem mestre, puxando-o para fora d'água. Mas nesse instante, a cueca de Ludwig escorrega e tome na cara. Ao ver a potência, ela cobre parte dos seus olhos, completamente envergonhada. Depois de todas aquelas situações agradáveis e outras nem tanto, o treinamento de Ludwig prosseguia sem interrupções para a próxima etapa. Após muito tempo, El o encara seriamente, comentando que ainda achava que aquele estilo de combate não combinava com seu mestre. Então explica que, pelo que observou, o estilo de espada e escudo seria muito mais adequado para ele. No entanto, Lud pede desculpas e declara que não pode abrir mão disso agora. Existem espadas, escudos, arcos, martelos e todos os tipos de armas, mas o estilo de duas espadas sempre foi para ele o mais impressionante de todos. Foi sempre com esse estilo que ele traçou seu caminho, e é com ele que agora também pretende se tornar o mais forte. Depois de ouvir suas palavras, Elna responde que, sendo assim, o treinará dando o seu melhor até ele se tornar competente nesse estilo. No entanto, com um sorriso perigoso, ela avisa para ele se preparar para a próxima fase, que será 3 vezes mais intensa do que tudo que já enfrentou. Assim, seu treinamento continuou, sendo empurrado da sacada do 5º andar e fugindo para proteger seu Toba de cavalos marítimos esfoladores. Agora, finalmente Ludwig parece ter conseguido seu objetivo inicial, e Elsa se enche de alegria e orgulhosa o elogia calorosamente por ele ter passado por tudo aquilo, sem ter quebrado nenhum osso e nem ter sido esfolado pelo cavalo nenhuma única vez. Enquanto isso, Lud reflete que só se passou 1 ano. Ainda assim, sente como se tivesse vivido um século inteiro. E com isso, a maid multiuso diz solenemente que sua função como instrutora agora foi cumprida. Ouvindo isso, Ludwig, com um leve sorriso, afirma que até agora apenas emagreceu e que a técnica das 2 espadas que ela lhe ensinou ainda está longe de ser perfeita. Faz o favor de deixar o like pro Kazu, seus imprestável. Ele me contratou justamente para lidar com quem não deixa o like. Já aviso que eu sou trap e esfolo que nem o cavalo marinho. Olhando para ela, Ludwig pensa em silêncio sobre como no início pretendia manter distância para não se envolver em nada complicado. Mas agora ele pede sinceramente que ela continue guiando como sua instrutora. Ao ouvir isso, os olhos de Elsa se arregalam em surpresa, e Ludwig, com calma, reflete que ao longo do último ano, ela se tornou alguém extremamente importante para ele, sua maid preciosa multiuso. Também séria, Elsa pergunta se ele realmente tem certeza disso. Confirmando com convicção, ele expressa que depois de passarem 1 ano juntos como mestre e discípulo, gostaria que ela se abrisse um pouco mais com ele. Sorrindo, ele diz que ficaria feliz se, por exemplo, ela o chamasse de Lui. Respondendo que entendia, Elsa aceita encontrar o meio termo, garantindo que a partir de agora vai chamá-lo de Príncipe Ludwig. E ele sorri, dizendo que está contando com ela. Com lealdade inabalável, Elsa promete que sempre fará o máximo para servi-lo, de todas as formas e posições. Alguns dias depois, finalmente chega o momento do grande banquete, onde todos estão dançando. Em meio à multidão, Ludwig permanece em silêncio, observando a atmosfera com atenção.
notando como todos mantêm distância e o encaram fixamente. Estranhamente, ele estava atraindo mais atenção do que o normal. Com isso, sentindo-se desconfortável, decide se afastar para um canto menos visado. Nesse momento, sua abundante fêmea maid se aproxima, lhe dizendo que a festa de despedida de hoje está sendo realizada em sua homenagem, e com certa preocupação pergunta se realmente está bem em ficar parado em um único canto daquele jeito. Ludwig, sério e calmo, a tranquiliza, dizendo que está bem, e pensa que ela não deveria ficar projetando uma aura tão intimidadora sobre todos. Abundância, meus amigos, abundância e saúde. Enquanto isso, seu pai o observa junto de suas duas fêmeas saudáveis, e com um sorriso comenta que ele realmente mudou. Lud agradece o pai, que lembra gentilmente de que o palácio ficará solitário sem ele. Acho que não, hein? Considerando que o pai dele sempre anda grudado com boas espécimes de respeito. Mas o pai também lhe diz que a academia recebe nobres e membros da realeza de outras nações. E agora é tarefa de Ludwig fazer com que o nome do príncipe herdeiro Ludwig von Baumberd seja conhecido pelo mundo e que todos se curvem à sua vontade. Em seguida, ele se volta para Elsa, a instruindo a apoiar seu filho devidamente, de dia e de noite. Vai trabalhar, maid safada. Tá achando que é da vida. Elsa escuta atentamente o pedido do pai, se curvando enquanto dizia que entendia. Vai dar suporte de dia e de noite, apropriado e substancialmente abundante suporte. Assim que seu pai se retira, Ludwig se desculpas com Elsa, mas ela tranquiliza, dizendo que servi-lo apropriadamente é algo completamente natural para ela, e que se dedicar a ele é simplesmente sua responsabilidade como sua maid multiteste. Ao ouvir isso, ele reflete, percebendo que nunca havia realmente pedido para ela dizer algo assim. Ele então sugere que trabalhem juntos na academia, de noite e de dia, no suporte. Elsa concorda, afirmando que como colega de classe e criada, irá servi-lo da melhor forma possível. Não se preocupe, meu lord, o último porão que eu tive foi o do degenerado do Kazu Senpal. Depois disso, tudo parece uma maravilha. Ele me fazia caçar e enrabar todo mundo que não deixava o like. Ludwig pensa sobre o fato de Elsa ser 2 anos mais velha do que ele. Enquanto o papel de criada lhe cai bem, ser colega de classe parece um pouco demais. Então chega o dia da cerimônia de entrada. Ludwig, totalmente preparado, olha para si mesmo, pensando que 1 ano atrás jamais poderia imaginar estar nessa situação. Recordando-se de como parecia um orc, reflete que não é surpresa que Sofia não quisesse se casar com alguém como ele. Lembra também que a Academia Imperial aceita membros da realeza e nobres de outros países, mas se convence de que Sofia não compareceria, já que não teria a ousadia de estudar ali após os rumores sobre as relações diplomáticas recentes. De repente, Elsa entra anunciando que tudo estava pronto. Ave Maria, tá bonita essa maid, hein? Tem um molho. Pra mim, já tá no ponto. Ao vê-la, Ludwig fica surpreso e hesita antes de dizer que é deslumbrantemente dentro. Então ela ri, agradecendo pelo elogio cativante. Na carruagem, ela pergunta sobre o discurso como representante dos novos alunos. Ludwig garante que está perfeito, ou pelo menos é o que gostaria de dizer, mas admite para si mesmo que falar diante de todos o deixava nervoso. Ela o encoraja, afirmando para não se preocupar, pois não existia ninguém mais adequado para o papel do que ele. Surpreso com aquelas palavras, Ludwig pensa seriamente que para evitar o final trágico, precisa continuar se dedicando ao máximo. Logo, ambos chegam à Academia Imperial. Quando Lud estende a mão para Elsa, ela hesita por um momento, receosa de manchar a imagem dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que isso não importava, pois a imagem dele já era uma bosta. O cara pode ser zoado, mas tem uma maid de potência. Ao entrarem, Lud sente os olhares de todos sobre ele, e reflete que mesmo estando ao lado de uma garota tão bela como Elsa, as pessoas devem se perguntar o que um orc como ele está fazendo ali. Nesse momento, ele sorri meio sem graça e segura a mão de Elsa, pedindo que eles se apressem para a cerimônia de abertura. No entanto, acaba esbarrando em uma fêmea e a derrubando. Imediatamente pede desculpas, perguntando se ela estava bem. Porém, assim que a olha, fica paralisado de surpresa. Aquela era Sofia, a waifu que temos a missão de escravizar, para fazer com que ela pague por seus crimes. Tremendo, ele acreditava que a Academia Imperial não deveria tê-la aceitado pelas questões diplomáticas. Ainda sem saber o que fazer, ele pergunta se ela se feriu. Se não se feriu, vou garantir que se feriu. A fêmea, conhecida por Sofia, pergunta se pode segurar a mão dele para ajudar a levantar. Pode não, se vira, tu tem um par de pernas.
Hesitante, ele estende a mão para ela, e a fêmea agradece e do nada começa a ficar corada. A reação dela agora, em comparação a 2 anos atrás, é como a diferença entre o dia e a noite. Tá querendo, né, safada? Tá aqui o que tu tá querendo. Soco inglês. De repente, tomado por uma onda de emoções, ele começa a se apressar e sai puxando a gostosa da maid, pedindo desculpas e dizendo para ela relevá-lo, já que estava com pressa. Assim que saem, Elsa, visivelmente irritada, pergunta quem era a biscate oferecida. Por sua vez, o prota começa a coringar e rir sozinho, dizendo que isso era bom. Parecia que a mocreia da Sofia não o reconhecia como Ludwig. Refletindo sobre isso, ele começa a ter calafrios, pensando que parecia que realmente tinha mudado, mas se perguntava se foi para melhor. Uma lembrança do passado vem à tona, quando Sofia diz que jamais se casaria com um monstro horrível como um orc. Sejamos justos, eu dou razão a ela. Ainda assim, a dor daquele momento e o peso, vasto peso por trás das palavras dela, ainda ecoavam profundamente em seu coração. De repente, Elsa sabiamente o puxa para perto, o confortando com seu grande e acolhedor coração. Abraçando-o com os muffins, oferece apoio e diz de forma calma e reconfortante que ele não deve guardar nada para si. Todo o peso que ele carregava deve colocar para fora. Ao vê-lo assim, lágrimas também surgem nos olhos de Elsa, e ele fala que ela não precisava chorar também. Mas sorrindo de forma doce, ela o tranquiliza, respondendo que não estava chorando. Então Lud pede tempo, avisando que não conseguia respirar com a abundância dos muffins recheados. O que sem graça, ela se afasta, se desculpando. Bom, depois do prota chorar meia hora nos acolhedores peitos de sua maid de apoio, eles estavam agora no salão da academia, onde o imperador começa a discursar para os alunos reunidos. Ele os incentiva a darem o seu melhor. Em seguida, anuncia que ouvirão agora o discurso de parabéns pela admissão de uma estudante veterana. Nesse momento, Eleonor é chamada. Essa é a filha da família ducal mais poderosa do Império. Ao avançar, ela parabeniza a todos os novos alunos pela admissão. Observando, o MC logo reconhece ela como uma das heroínas centrais do jogo. Meio preocupado, ele pensa que se não lidar bem com a rota dela, uma rebelião irá estourar no meio da história, trazendo um final conhecido como a Rebelião. No jogo, a única forma de resolver a rota dela era torná-la uma escrava. Não sei não, isso não me parece um problema. Pelo contrário, é deveras conveniente. Enquanto Eleonora declara que espera aprender ao lado de todos, Ludwig finalmente é chamado ao palco como representante dos novos estudantes, e sua maid de apoio o deseja boa sorte. Não fode com tudo, vagabundo. Boa sorte. Reunindo coragem, se dirige ao palco enquanto os olhos se voltam para ele. Diante de todos, ele se apresenta, declarando com paixão ardente que é aquele a quem chamam de orc monstruoso. Admite abertamente que a maioria provavelmente não gosta dele e reconhece com sinceridade que entende o motivo. Mas ao encarar a plateia, reflete que por causa de Sofia, os nobres dos reinos vizinhos, aqueles que rejeitaram seu noivado, só conhecem os boatos espalhados por ela, já que nenhum deles ouviu pessoalmente. Após pensar um pouco, ele se dirige a todos com postura, dizendo que na verdade eles não sabem quem ele realmente é. Mesmo dentro do Império, apenas alguns tiveram uma conversa adequada com ele. Então fala com calma que durante o tempo na academia, espera que venham a conhecê-lo de verdade e que possam se dar bem. Em seguida, perguntam se ele é realmente o orc monstruoso de quem ouviram falar, e pede que julguem isso por si mesmos nos próximos anos. Já aviso que vou escravizar uma galera. Dito isso, desejo um bom ano a todos, seus putos. E a minha maid é a mais gostosa. Que o poder dos opais estejam com vocês. Ao terminar o discurso, percebe que esteve nervoso, mas se orgulha de tê-lo concluído adequadamente. Ainda assim, sente que a forma como as pessoas o encaram não mudou. Sendo assim, ele decide que terá de mudar isso sozinho para evitar um final ruim. Bom, chegamos no capítulo 3 dessa acolhedora história de superação, maids, escravas e opais. E espero de coração que todos já tenham deixado o like e comentado algo para ajudar com o engajamento. Do contrário, o Papai Noel Astolfo vai fazer uma visitinha para vocês. Ah, e também deem um hypar. Tô gostando dessa história. Vamos ajudar aí para trazer a continuação. Após o discurso, Elsa elogia com alegria por seu empoderado e determinado discurso. Ludwig, rindo baixo, sem graça, comenta que não houve muita reação do público, mas Elsa valoriza seu esforço e retruca dizendo que as pessoas ali só podem ter ouvidos podres. Não se preocupe, esses porcos devem ter ouvidos podres. Em breve pagarão por não reconhecerem sua grandeza, meu príncipe.
Notando o olhar ainda mais afiado do que o normal, com um pequeno sorriso, ele responde que vai começar ajudando todos a conhecê-lo de verdade. Nesse instante, ambos notam os outros alunos indo em direção à sala de aula. Eles decidem se apressar também. Mas assim que começam a andar, alguém empurra Ludwig pelas costas de forma brusca, exigindo que ele saísse do caminho. Surpreso, Lud se pergunta sobre a razão para tanta hostilidade no tom do rapaz. É então que uma garota que vinha logo atrás sorri, comentando casualmente que seu cavaleiro era terrivelmente rude. Ao vê-la, Lud mal consegue acreditar que ela também está ali presente. Uma das heroínas centrais e santa da Igreja Sagrada de Manurvá, vinda do reino sagrado de Látia. O nome dela era Natália Silvestre. Vejo bastante potencial para apoio. No jogo, ela destrói o reino de Belga, vizinho ao Império Balderberg, e culpa o Império pelo desastre, fazendo com que o mundo inteiro os vejam como inimigos. Ele já estava ciente de que ela é quem espalha o ódio e cria a aliança anti-Balderberg. Em outras palavras, ela é uma das personagens mais traiçoeiras e ardilosas na revolta contra ele. Eu vejo isso como uma boa notícia, mais uma para escravizarmos. São muitas possibilidades. Nesse instante, Natália pede desculpas a todos por se apresentar atrasada, depois de seu nome anunciando que é a santa da Igreja Sagrada de Manurvá. Ela também apresenta seus cavaleiros sagrados, Batista e Marco. De repente, ela se volta para Lud e afirma que jamais imaginaria que o príncipe herdeiro fosse um sonhador desse nível. Ouvindo isso, ele a encara, percebendo que ela já começou com o sarcasmo ácido de sempre. Espremendo seus pães contra ele, ela continua dizendo que Lud não se parece em nada com a pessoa descrita nos boatos. Ao observá-la tão de perto, Lud pensa que ela realmente tinha um poder de ataque perigosíssimo. Seus cabelos prateados brilham como a luz da lua, e seus olhos azuis como safira, profundos e hipnotizantes, são marcantes e inegavelmente belos. Sua pele clara irradia suavidade, e os lábios levemente rosados completam seu ar refinado. Vou resumir, é dentro. Ele fica preso nesses pensamentos, sem notar quanto tempo passou encarando-a, até que Elsa e o cavaleiro chamam por seus respectivos mestres. De repente, os dois são afastados. Elsa o puxa irritada, dizendo que devem se apressar para a aula. E o cavaleiro puxa a fêmea, que eu já nem lembro o nome, avisando que estão atrasados. Com elegância, Natália se afasta pedindo desculpas por ter que ir, enquanto irritada, Elna chama pelo príncipe. Vendo a reação dele, ela pergunta seriamente se por acaso ele se apaixonou pela santa. A pergunta o pega de surpresa e ele rapidamente responde que isso era impossível, pensando que é uma razão muito simples para manter distância de Natália. Ele pensa que aquela maluca poderia facilmente largar o título de santa e assumir logo o de sucubo safado ladrão de essência. Sendo assim, garante com firmeza que não existia chance de se interessar pela santa e ainda declara que sua maid de apoio estratégico era a única pessoa a quem abriria seu coração, o que a faz desviar o olhar corada e sem graça. Na sala de aula, a professora, trabalhada na musculatura, se apresenta como maldita na lama. Lud reconhece de imediato que sua aparência combina perfeitamente com a de um personagem secundário do jogo, o Soldado do Chicote. Mas mais importante que isso, ao observar a sala, percebe que havia duas heroínas em sua classe. No entanto, aliviado, conclui que ao menos Sofia não estava ali. Então, para sua surpresa, vê Natália acenando para ele, o que faz se perguntar o que essa rapariga estava inventando. Elsa o cutuca por trás lá ele, já pensando em resolver o problema de imediato, e comentando que a violência era muito útil em ocasiões como essa. No assento ao lado dele, encontrava-se mais uma heroína, Ofília de Brit, a quarta princesa do Reino Unido de Bryn. Ela é uma personagem que só aparece na segunda metade do jogo, e também é conhecida como a Princesa da Noite Enlouquecida. Como o título sugere, ela possui o maior poder de ataque entre todas as heroínas, com dano inferior apenas ao chefe final. Por isso, desempenha um papel fundamental nas estratégias do jogo. Mas ele lembra a si mesmo de que aquilo não é um jogo, e que no momento nem sequer pode considerar seguir a rota dela. Afinal, as condições para desbloqueá-la são bem
específicas. Com isso, a professora encerra a aula do dia, anunciando que as lições formais começarão amanhã. Nesse instante, Lud se vira para Elna e admite sentir culpa por fazê-la servir como sua acompanhante, mesmo sendo também uma estudante. No entanto, irritada, ela responde de imediato, com o mesmo tom firme de sempre, dizendo que servir ao príncipe Ludwig é uma honra que jamais entregaria a outra pessoa. Comovido com tamanha devoção, ele faz um voto silencioso. Se conseguir evitar o final ruim e se tornar o próximo imperador, restaurará completamente a família dela. Então declara que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a felicidade de sua preciosa maid de apoio favorita. Completamente chocada com aquilo, ela responde toda corada e sorrindo suavemente que agradece de coração. Logo depois, ao retornar ao castelo, uma criada se aproxima de Ludwig e informa que Lady Eleonora enviou um convite formal para ele. O servo explica que se tratava do baile de boas-vindas dos calouros, uma tradição para todos os membros da família real que ingressaram na Academia Imperial. Participar desse evento é considerado costume obrigatório. Ao ouvir isso, Lud logo entende que não há como escapar. Ele começa a refletir seriamente, lembrando que Eleonora é uma personagem que, em segredo, planejava derrubar o Império. Assim, chega à conclusão de que esse baile certamente tem algum propósito oculto. De qualquer forma, decide que irá comparecer ao baile naquela noite. O criado, ao ouvir sua resposta, comenta que Lady Eleonora certamente ficará satisfeita com sua presença. Assim que o servo parte, Lud nervoso confidencia a Elsa em voz baixa que nunca tinha dançado antes, mas ela sorri com doçura e o tranquiliza dizendo para não se preocupar, pois ela será sua parceira de dança durante toda a noite. Tudo o que ele precisa fazer é confiar nela. Ouvindo isso, ele pergunta, meio hesitante, se ela não preferia dançar com outra pessoa. Elsa rejeita imediatamente essa ideia, respondendo que estar ao lado dele já é mais do que o suficiente para ela. Com isso, ele diz que então estaria contando com a ajuda dela naquela noite. Depois, no evento, enquanto as pessoas cochichavam entre si, o protagonista chegou acompanhado de sua exuberante Elsa e seus dois amigos de companhia. Para o prota, a sensação de não pertencer àquele lugar era esmagadora. Enquanto isso, Elsa brilhava mais do que qualquer pessoa no salão. Ela era 3 anos mais velha que ele, por isso tinha uma elegância impecável. Então ele murmura que talvez tivesse sido melhor se não tivesse vindo. Mas ela retruca querendo saber do que ele estava falando e diz que a festa nem começaria sem ele, pois ele era a estrela do Império. Embora essas palavras o deixem feliz, no fundo, ele ainda se sentia como um orc monstruoso. E pelo jeito que todos o olhavam, parecia que todos ali concordavam com isso. Nesse momento, Eleonora apareceu, agradecendo a presença de todos naquela noite. Mesmo esse sendo um banquete modesto, ela esperava que possam aproveitar à vontade. Com isso, o evento teve início. No entanto, parecia que ninguém se arriscava a dançar. Elsa comenta que parece que todos estão esperando que alguém comece. Afinal, ninguém ousaria dançar antes do príncipe herdeiro do Império Balderberg. Em seguida, aponta para onde estava sua professora junto dos outros coordenadores e diz que não podiam simplesmente ignorá-lo. Então, inesperadamente, ela puxa a mão dele e o convida a dançar. Nervoso, ele tenta seguir o ritmo dela. Enquanto sorrindo, ela avisava que ele estava indo muito bem. O prota estava com sua concentração máxima, enquanto tentava equilibrar o foco entre olhar para as toranjas da maid e não pisar nos pés dela. Mas Elsa logo chama a atenção dele, afirmando que na dança a etiqueta mandava olhar nos olhos de seu par. Mas se eu desviar o olhar posso acabar pisando em você, disse ele nervoso. Acho que isso é uma desculpa, só para olhar para os boobs. Ela sorri e pede para ele não se preocupar e apenas olhar para ela. Corado, ele fica pensando que esse olhar deveria ser reservado para alguém por quem realmente estivesse apaixonado. Sentindo-se culpado com Elsa, seu estômago chega a se contorcer. Enquanto dançavam em silêncio e aproveitavam, ele pergunta se já não dançaram o suficiente, pois haverá muitas outras danças além depois dessa noite. O que ela responde que ele tinha razão. Observando-a, se perguntava qual seria o tipo de macho para Elsa.
Foi então que alguém o chamou pelo nome. Era Sofia, que lhe perguntou se não iria chamá-la para uma dança. Ao encarar o rosto radiante dela, ele começou a tremer por inteiro. Seu corpo estremecia ao lembrar de quando ela o chamava de orc horrível e o insultara sem parar. Ela foi responsável por espalhar mentiras sobre ele nos reinos vizinhos. E agora que a aparência tinha melhorado um pouco, ela o convida para dançar assim na cara de pau. No fundo, ele queria dizer: "Saia da minha frente, piranha!" Mas Sofia tentou forçá-lo, insistindo que a próxima música já vai começar. Foi então que os peitos de Elsa interviram, se colocando entre eles e dizendo que sentia muito, mas aquela noite o único par de dança do príncipe gostosão seria ela. Sofia, furiosa, retrucou que se não estava enganada, Elsa era apenas a atendente dele. Sem hesitar, Elsa puxa o príncipe, declarando que era isso mesmo. Ela era a maid multiuso Elsa Hildebrand. Sofia então insistiu que ela deveria entender que o príncipe Ludwig é da realeza. Portanto, era inapropriado que alguém como ela, uma simples serva multiuso, presuma dançar com ele. Ainda completa que ela mesma se sentia ofendida, presenciando aquele desrespeito com Sua Alteza, sentindo muito por ele ter que se expor a uma situação tão terrível. Ouvindo isso, Elsa fica em silêncio por um momento, mas seu olhar foi suficiente para deixar Sofia ainda mais irritada. Então Sofia, perdendo a paciência, pergunta se aquela maid de quinta não conseguia entender. Ela era apenas uma nobre estrangeira, filha de uma família arruinada e à beira da falência do tigrinho. Na prática, não passa de um brinquedo para Sua Alteza. Nesse momento, o Lud interveio, jogando água benta no capeta e dizendo que ela tinha razão. 2 anos atrás, ele era o orc monstruoso que ela zombava e humilhava, mas manda que uma capeta como ela não insultasse a doce escrava Elsa, pois ela esteve ao seu lado lhe dando suporte quando ninguém mais esteve. Maid de apoio. Indignado, Lud grita que Sofia só prestava para julgar as pessoas pela aparência e espalhar boatos sem fundamento. Então vemos Eleonora se manifestando, chamando pelo príncipe Ludwig e declarando que já era o suficiente. Cala sua boca, senão vai apanhar também. Ela avisa que viu tudo o que aconteceu. Ludwig havia derramado bebida em uma dama e ainda gritou com ela. Dama não, minha senhora. Piranha safada, com todo respeito. Sofia, chorando, tenta se fazer de vítima. E Eleonora acrescentou que quem estava ofendendo a princesa Sofia era criada sem modos apropriados dele, avisando que cabe aos que têm poder repreender seus subordinados quando eles agem de forma desrespeitosa. Suspirando, ela questiona confusa sobre as palavras dele na cerimônia de abertura. Determinado, Lud grita que era isso mesmo. Esse era seu real eu. Alguém que não ficaria calado quando sua maid pessoal multiuso é humilhada em seu nome. Isso ele jamais permitiria. Angustiado, ele pensa que mesmo que a heroína desejasse o ver, não conseguiu protegê-la. Agora precisava dar um jeito nessa situação. Então ele responde que se ver quem ele realmente é decepcionou que seja. E ele não tem qualquer utilidade para aqueles que se escondem atrás de títulos e poder, para rebaixar os outros nem para aceitar gente assim. Sendo assim, não deseja ter nada a ver com nenhuma das duas. Logo em seguida, ele segura Elsa pela mão, se afastando com ela. Na carruagem, os dois começam a se desculpar um com o outro. Pare, Elsa, você não fez nada de errado, diz ele. Mas logo em seguida, admite que, na verdade, foi ele o culpado que a fez passar por algo tão desagradável. O chacoalhando, nervosa, ela insiste que não era nada disso. Muito pelo contrário, ele até arriscou sua posição por alguém como ela. Então Lud solta uma risada, perguntando a razão do porquê eles estavam se desculpando um com o outro desse jeito. Em seguida, comenta que ficou feliz por ela tê-lo defendido da diaba da Sofia. Ele agradece genuinamente por ela sempre tê-lo protegido com tanto empenho, a fazendo chorar emocionada. Corada, ela se curva agradecendo, dizendo que nesse caso eles deveriam continuar cuidando um do outro. Naquela noite, já no dormitório, o protagonista se deita na cama refletindo. Meu plano de ignorar heroínas e quebrar todos os gatilhos de finais ruins foi por água abaixo. Eu queria mudar a visão que elas têm do orc repulsivo, mostrar com minhas atitudes que não sou um vil miserável protagonista que acreditam. Ele torcia para que pouco a pouco essa impressão fosse se desfazendo. Mas agora, depois de tudo o que viram, ele jogando bebida em uma mulher e gritando com ela, mesmo sem se arrepender, percebe que
que não adianta tentar convencê-las de que não é o monstro que imaginam. Além disso, Sofia sempre foi uma das heroínas com quem ele jamais teria afinidade. Nesse caso, ele cogita que talvez devesse tentar conduzir a história para um dos finais menos ruins, mas logo descarta essa possibilidade. Cada heroína tem condições específicas para chegar ao seu final trágico, e ele teria que lidar com cada uma separadamente. O final de Derrota, o final da Rebelião, o final de 4 e vários outros finais únicos que existiam. Ele se dá um tapa no rosto pensando que só restava fazer o seu melhor para sobreviver. Quando está prestes a dormir, alguém bate à porta. Ele se pergunta quem seria essa hora. Ao abrir, fica completamente surpreso. Diante dele estava Elsa, vestindo um belíssimo conjunto, deveras agradável aos meus olhos, um traje raríssimo. Elsa, envergonhada, pede perdão por ter vindo tão tarde, e comentando que isso era meio embaraçoso, pergunta se poderia entrar. Como sempre, o Domínio sorri pedindo com licença antes de entrar. Claro, entre rápido, fique à vontade. Assim que entra, ele pergunta o que houve para ela lhe fazer uma visita tão inesperadamente gostosa a essa hora da noite. Ela responde que era sobre o baile daquele dia. O que Elsa queria era agradecer devidamente o poderoso e grandioso Lord Ludwig. Mas o prota, meio nervoso com a fêmea adentrando seu domínio repentinamente, em um momento muito conveniente, responde que já tinha conversado sobre isso. De repente, ela o ataca por trás, comentando que para alguém como ela, essa era a única coisa que tinha para oferecer. Surpreso, ele pergunta aflito se ela não manjava jogar um Roblox, ou não estaria afim de ver um videozinho do Kazu Senpou-chan. Mas ela responde que não importa, aceitaria qualquer coisa que ele quisesse. Então parece que vamos de vídeo de Kazu Senpou de mãos dadas. Com a hesitação dele, ela pergunta se por acaso não atendia aos padrões dele para agradá-lo. Observando a agitação dela, ele comenta que ela estava tremendo. Então ela confessa, agarrando os companheiros de apoio, que essa era a primeira vez vendo o vídeo do Kazu. Tirando sua jaqueta, o prota cobriu, dizendo gratidão. Ou seja lá o que for, você não deveria entregar algo tão precioso como o primeiro vídeo do Kazu desse jeito. Por mais que ela insista que tudo que pode oferecer é o apoio, ele balançou a cabeça, avisando que não era isso que queria dizer. Talvez outra hora, talvez. Ao ouvir aquilo, ela corou intensamente. Então ele completou, já está tarde, você deveria descansar. Mas ela pediu que ao menos deixasse-a dormir ao seu lado esta noite, para dar apoio substancial. Corado com aquela situação perigosa, ele pensa que não consegue mais ignorar os sentimentos de Elsa, então iria fazer o favor e quebrar esse galho para ela. Sendo assim, respondeu tudo bem, você pode usar a cama, eu fico no sofá. No entanto, ela adverte que desse jeito não vai conseguir dar apoio. Então ela pula em cima dele, dizendo que agora sim terão apoio apropriado. E é assim que as coisas devem ser, devidamente encaixadas em seus respectivos lugares de encaixe. Tá, nesse contexto ficou meio estranho, mas a intenção não era essa, eu juro, você me conhece. Enfim, mesmo envergonhada, ela demonstrava um certo ar meio nervoso, enquanto ficava repetindo sobre dar apoio. Rapidamente, ele se vira para seu lado suando frio, enquanto ela chamava por ele, avisando que essa era sua primeira vez na linha de frente de apoio. Então agarra o braço dele para economizar no calor humano. Ludwig, embora esteja com os olhos fechados, se sentia mais acordado do que nunca. Assim, acabou mal conseguindo dormir de tão extremamente tenso que estava. No amanhecer, pensou que talvez já devesse se levantar, mas queria aproveitar um pouco mais esse momento pitoresco. Então, ouviu uma voz o chamando, e ele se vira para Elna a dando bom dia, que por sua vez ela faz o mesmo rindo despretensiosamente. Ela sorri de canto, desviando o olhar e com um rosto vermelho, confessou que ficou tão feliz ontem que nem conseguiu dormir. Confuso e meio nervoso, ele se pergunta se ela acabou de dizer que ficou a noite inteira o observando. Quando ele murmurou algo, Elsa o abraçou de novo, dizendo que amava dar apoio para ele. Você será minha bainha, aquela que segurará minha espada. A afastando, ele respira fundo, avisando que era hora de levantar, pois precisava manter sua rotina. Ela o chamou pelo nome, mas ele correu até a porta, declarando que ela devia ficar e descansar mais um pouco. Embora ela tente impedi-lo, ele acabou saindo mesmo assim.
Mesmo sem dormir nada, seu orc interior ainda tem energia de sobra para ficar no Prime. Ele já perdeu mais peso do que uma pessoa normal. Talvez agora nem precise mais treinar, mas o medo de engordar de novo o assombrava. Se ele voltar a ser como antes, até a bondosa Elsa poderia pedir as contas. De repente, nota uma bela fêmea perto balançando sua grande espada. A olhando, ele pensa que de qualquer forma precisava apenas concluir esse treino. Mas então a pessoa se virou e ele percebeu que era a princesa Oilia. Rapidamente, ele se desculpa por atrapalhar o treino de balançada de espada, mas ela responde que estava no pátio, por isso não precisava se preocupar, mas pergunta como ele sabia seu nome. Nervoso, ele tenta explicar que eram colegas de classe. Além disso, a princesa Oilia é da realeza do Reino Unido de Brian, por isso seria estranho não reconhecê-la. Por dentro, lá ele pensa que isso era ruim. Isso soava como um stalker. No entanto, ela sorri, respondendo que entende exatamente o que ele quer dizer, o chamando de Príncipe Ludwig, o que o faz respirar aliviado. Ainda bem que ela não entendeu errado. Então Oilia pergunta o que eu trazia ao pátio tão cedo, e ele responde que estava indo começar um treino. Ouvindo aquilo, ela faz uma cara meio suspeita, se mostrando curiosa. Então ela comenta que sendo assim, irá observá-lo um pouco. Desesperado, ele responde que não tinha nada ali que valesse a pena assistir. Dá um treinão de espada lendária pra ela, prota. Além disso, Princesa Oilia, você não estava no meio do seu próprio treino? Juntando suas coisas, ela responde que iria fazer uma pausa, portanto não precisava se preocupar. Coçando a cabeça, o prota se pergunta o motivo do porquê ela de repente ficou tão interessada nele, enquanto pensava que definitivamente não queria se envolver com essa princesa enlouquecida da noite. Limpando seu suor, ela sorri animada, o incentivando a começar de uma vez. Droga, ela até pode ser maluca, mas é absurdamente fofa. Então ele começou a escalar a parede do pátio, o mais alto que podia até cair no chão. Surpresa, ela observava tudo com um sorriso no rosto. 30 minutos depois, ele continuava nesse treino maluco, enquanto ela ficava assistindo atentamente o tempo inteiro, ou fazendo se perguntar se ela não tinha o próprio treino para fazer. Vagabunda desocupada. Então Oilia o chamou e perguntou se ele fazia isso todos os dias, e o prota logo confirmou que era isso mesmo. Escalar paredes era útil tanto para invadir casas quanto para fugir de prisões. Ela diz que escalar paredes e pular de telhados era uma loucura. Treinamento introdutório para Stalker. Pior que a gente já viu esse treinamento em outro mangá. Oilia comentou que isso é bem diferente do que ouviu nos boatos sobre ele. Eu não sabia que tu escalava paredes e pulava de telhados. Ele responde sem graça que sabe como é, tem que desenvolver habilidades úteis. O mundo Stalker é exigente. Enquanto isso, pensava que até Oilia ouvia os rumores de que era um orc monstruoso, graças à diaba da Sofia. Com isso, Oilia declara que ainda não sabia muito sobre ele, e é por isso. Nesse momento, Elsa aparece por trás de Lud, vestida com um uniforme de empregada multiuso, chamando seu nome. Ela se aproximou de forma tão silenciosa que realmente era impressionante. O protagonista ficou tenso, lembrando-se de algo perigoso. Se a lealdade da minha criada Elsa chegar a 200% e a da outra heroína atingir 100% ao mesmo tempo, isso ativa o final de assassinato imediato. Nos guias do jogo só aparecia a condição, mas nunca revelava quem era a assassina. Mas agora estava meio óbvio que seria a Elsa que passaria a peixeira. Honestamente, parando para pensar, Elsa já estava em modo yandere, mas não conseguia entender quando foi que aumentou tanto a lealdade dela. Nem consigo lembrar de um único momento que teria causado isso. Qual é? Tu dormiu de conchinha com ela ontem mesmo? Colocando as mãos nos ombros dele, Elsa perguntou o porquê ele estava ali com a princesa Oilia, deixando o prota aterrorizado com os olhos já sem vida dela. Eu sempre disse, se for pra morrer que seja com uma gostosa. Entrando na conversa, Oilia pergunta se aquela era a criada dele. Elsa se apresentou formalmente como maid de apoio pessoal multiuso do príncipe Ludwig. Então Oilia comentou que acreditava que ela deveria se sentir muito sortuda por conseguir servir a um mestre como Ludwig. Com um brilho estranho nos olhos e corada, Elna completou que é uma honra conhecer a princesa Oilia. Confuso, Lud pergunta o que a princesa queria dizer exatamente com isso. Não é óbvio? O príncipe Ludwig já tem má fama, e na noite passada agiu daquela maneira. Se uma criada desrespeita membros da realeza estrangeira, a execução não seria estranha nem um pouco. Elsa ficou sem palavras quando o protagonista pensava se Oilia também estava no baile ontem, e se viu tudo aquilo. Se for o caso, como membro da realeza, com certeza não aprovou suas ações. Mas inesperadamente, ela diz que ainda assim,
A forma como ele defendeu a dignidade da sua criada, mesmo sabendo que ficaria ainda mais odiado, foi muito interessante, deixando ele completamente surpreso. Em seguida, avisa que como seu corpo tinha esfriado, estava se retirando. Opa, corpo frio, guerreiro do ML? Havendo se afastar, Elsa comenta que nunca imaginou ouvir esse tipo de coisa dela. Por sua vez, o prota reflete que a primeira pessoa da Academia Imperial a se interessar por ele foi justamente a Oilia. Honestamente, sempre achou que ela fosse apenas uma cabeça dura, que só pensava em músculos, mas isso foi realmente inesperado. Elsa então reforçou com firmeza que agora era a hora do treino, e com um olhar de morte declara que hoje será o dobro da rotina normal, avisando que ele só podia responder sim e sim senhora. Sem saída, ele concorda, pensando que antes de qualquer coisa, tinha que primeiro sobreviver a isso. Mas sinceramente, estava começando a ficar na dúvida se não acabaria morrendo ainda no tutorial. Alguns momentos depois, enquanto se arrumava para ir à escola, ela pede para Ludwig esperar um pouco e se aproxima avisando que a roupa dele não estava no lugar certo. O cara já aproveita a oportunidade e dá uma cafungada na menina, pensando que o cheiro dela era deveras apreciável. Logo depois de ajeitar, ela diz que agora está pronto, fazendo o cara quase ter um derrame enquanto agradecia pela ajuda. Na sala de aula, quando os dois chegaram, Natália os questiona desde quando eram tão próximos, e ele a chama de maldita santa manipuladora em seus pensamentos, querendo saber por que aquela capeta estava ali. Além disso, o cavaleiro sagrado dela, Batista, também estava o encarando com ódio. Talvez ele devesse aprender com o Marco, o outro cavaleiro que estava ocupado flertando com várias fêmeas de diferentes sabores e diversidades. Nesse momento, Oilia chega colocando o braço no ombro dele, declarando que acredita em quem quiser. O príncipe Ludwig e eu treinamos juntos. Em choque, ele ri nervoso enquanto ela dava tapinhas em suas costas. E pensa, só acabamos estando no mesmo lugar hoje, por acaso. Ouvindo aquilo, os olhos de Elsa já estavam novamente sem vida, exalando morte e facada nas costas. Por favor, para com isso, você está me assustando, pensou o protagonista. Por sua vez, a Santa riu, dizendo que isso parecia ótimo e que adoraria treinar com eles algum dia, mas precisava dedicar suas manhãs às orações para a Lady Manurvá. Lud pensa que era claro, aquilo soava muito nobre, mas já sabia muito bem que ela adorava era outra coisa. Então Oilia comenta que era difícil imaginar a Santa Natália em um treinamento de combate. O combate dela é outro. Essa santa aí não tá pura não. Ela explicou que Lady Manurvá não é apenas a deusa da prosperidade, mas também é a deusa da guerra, e apesar da sua aparência, ela foi treinada no uso do pau. Vendo aquilo, Lud reflete que não poderia ser melhor. Agora estava cercado pela princesa enlouquecida e pela santa manipuladora na mesma sala. Por que não podia ser outras heroínas? Qualquer uma, menos a Sofia. De tantas possibilidades, ele foi cair logo com as adulteradas. Quando a aula começou, a professora manda que todos se sentem. Finalmente um pouco de paz, pensou ele aliviado. Mas ao olhar para o lado, viu Elsa encarando direto em seus olhos. Ela disse firme, Príncipe Ludwig, a partir de amanhã, treinar no pátio está proibido. Lembrando ele que só podia dizer sim e sim senhora. Se levantando, ele presta continência, dizendo que entendia. O final das facadas nas costas parecia estar se aproximando antes mesmo da história principal começar. Mais tarde, enquanto praticava cortes, ele lembra da Maid dizendo que se ele realmente queria dominar o estilo de duas espadas, deveria usar aquela espada. Elas são espadas de treino modificadas, 5 vezes mais pesadas que o normal. Agora já se acostumou, mas no começo era quase impossível até levantar uma delas. Graças ao treinamento cruel, finalmente agora conseguia lutar com o estilo de duas espadas. Depois de praticar seus 1000 cortes diários, ele parou pensando que treinar com Elsa por um ano inteiro foi brutal, mas olhando para trás, até sentia uma certa nostalgia. Não que ele queira passar por isso de novo. Certo, agora é a hora de treinar com a mão esquerda. À noite, a princesa enlouquecida apareceu no pátio, comentando que ele é mesmo dedicado. E ele pergunta o que ela estava fazendo a essa hora. Então ela responde que naturalmente veio treinar, assim como ele, e sorrindo diz que espera que eles possam se encontrar mais vezes ali. Mas tudo que ele consegue pensar é que se a Elsa descobrir, ela vai o matar, e reza para que por favor ela vá embora dali. Mas Oilia fala que quando ele fosse praticar seus golpes, deveria segurar mais firme na espada. Mesmo que prefira usar só uma mão, a base ainda era fundamental. Inesperadamente, ela o envolveu por trás, pressionando o peito contra suas costas, para demonstrar a ele a pegada certa na espada.
Sentindo aquilo, ele pensa chocado que a noção de espaço dela simplesmente não existia. Ei, está me escutando? Limpe a mente, limpe a mente. Ofegante com o treinamento de contato e pegada forte na espada, ele pensa que aquilo parecia muito uma cena clichê de um mangá duvidoso. Quando um virgem como eu, de repente vira um sortudo pervertido, isso mexe demais com a cabeça. E mexe mesmo com a cabeça, hein? Vou te falar. Ela então perguntou, aliás, você tem namorada, tem? Refletindo, ele pensa que quando apagam as luzes, sempre ia logo dormir no apoiador da Elsa. Oilia riu e disse que de qualquer forma isso era bom. Então sugere que treinassem juntos a partir de agora, convidando-o para um pequeno duelo. Vai dar não, quero tomar facada nas costas não. O protagonista se curva respondendo que sentia muito, mas sinceramente a diferença de habilidade entre ela e ele era grande demais. Curiosa, ela comenta que imaginava que alguém tão rigoroso nos treinos quanto a ele deveria conseguir lutar de igual para igual com ela, nem que seja em um treino simples. Mas ele rebateu que de jeito nenhum. Ele não era nem de perto tão habilidoso assim, e ela estava o subestimando. Suspirando, ela diz que entende, e que isso era realmente uma pena. Mesmo que ela fique o encarando fazendo beiço, ele pensa determinado que não adiantava ela ficar fazendo essa cara. Jamais aceitaria um combate com ela. Oilia então disse que não apenas pela aparência, mas pela forma que ele falava com cuidado, como se portava e pela dedicação sincera que mostrava no treino, aquele suposto orc horrível dos rumores não tinha nada a ver com ele. Lud a observou, pensando que já viu essa expressão antes. Na batalha contra o Reino Unido de Brian, liderada por Oilia, ela havia sido capturada. E mesmo derrotada, ela declarou que poderia ter perdido aquela luta, mas deram tudo de si, por isso não tinham por que ter arrependimentos. Rindo, ele a agradece meio sem graça. Tanto no jogo quanto agora, ela continuava sendo a mesma Oilia, corajosa e firme que ele conhecia. Ela então murmura que se não pode medir sua força em um duelo, vai ter que encontrar outra forma de testar as habilidades dele. Princesa Oilia, a senhora disse alguma coisa? Ah não foi nada, respondeu ela disfarçando. Mas logo completou para eles se apressarem, pois mesmo sem lutarem deveriam focar no treino, ou a noite vai acabar passando. No dia seguinte, Oilia prometia que iria satisfazê-la. Rindo, Elsa manda ela parar de brincadeira, perguntando se essas piadas eram comuns em seu reino. Desesperado, Lud manda que elas esperem, pensando que uma batalhadora maníaca e uma assassina se juntarem era uma péssima ideia. E avisa que Elsa é muito ocupada, por isso não poderia. Sendo assim, ela sugere que nesse caso seja ele, mas ele rapidamente responde que também tinha coisas importantes para fazer depois da escola. Mesmo assim, Oilia insiste que então ele estaria livre no dia seguinte. E gaguejando, ele responde que infelizmente já tem planos também. Curiosa, Elsa pergunta o porquê da obsessão de Oilia por lutas. E o prota pensa que era porque ela simplesmente era uma maníaca louca por batalhas. Oilia, por sua vez, responde confiante que queria lutar contra oponentes fortes. Mas deixando isso de lado, ela explica que cruzar espadas era a melhor maneira de entender outra pessoa. Ou seja, ela queria muito saber mais sobre Lud, por isso queria muito passar a espada nele. O encarando, ela diz que queria muito conhecer a verdadeira face por trás do orc terrível. Por fim, se retirando, ela avisa que ainda vai enfiar uma espada no bucho dele, e o vê em breve. Elsa pergunta a seu patrão se ele realmente pretendia lutar contra Oilia, mas ele responde que era claro que não. Por isso, pede meio sem jeito a Elsa que ajude a evitá-la por hoje e amanhã, o que a Maid aceita com muito prazer. Um pouco mais relaxado, o prota pensa que, pelo visto, pelo menos conseguiu evitar ser esfaqueado nas costas. Pelo menos por enquanto. E enquanto isso, próximo dali, uma figura espreitava o observando escondido. Depois da escola, eles caminham pelos corredores, se perguntando o que deveriam fazer agora. Quando acabam notando Oilia pela janela. Vendo a situação, Lud logo se pergunta se aquilo não era o que estava pensando. Elsa o chama e ele diz que não era nada, e que talvez devessem fazer uma folga naquele dia. Animada, Elsa responde que nesse caso já sabia o que eles poderiam fazer. Na capital imperial, eles agora estavam no centro comercial principal. Notando os olhos brilhantes dele, Elsa pergunta se era a primeira vez dele ali. E ele responde que nesse corpo sim, pois desde que começou a treinar com ela esteve bem ocupado. Próximo dali, ele nota que estava tendo um festival, cheio de barracas que pareciam ter comidas deliciosas.
Apontando para uma das barracas, Elsa sugere que comecem por aquela e avisa que, ao que parece, eles vendem uma bebida chamada frappé, que é bem popular por ali. Com os olhos brilhando, o ex-gordo já mete a carta, que se ela tá recomendando, ele será obrigado a provar. Então, nesse momento, eles acabam tendo um encontro inesperado. A bandida da Santa se aproxima corada com um ar encantador, dizendo que finalmente teve o prazer de reencontrá-lo. O que o deixa irritado por aquela capeta estar atrapalhando seu dia de folga. Ela comenta que isso era incrível. Ela deu um jeito de escapar de seus guardas para tentar aproveitar melhor o festival e acabou o encontrando. Era como se fosse o destino. É sim, é uma coincidência muito agradável. Natália. Se inclinando, ela começa a se lamber toda num modo de ataque tenebroso, comentando que esteve pensando que talvez pudessem aproveitar um drink em alguma barraca. E o prota pensa que a pose dessa bandida era como se estivesse tentando o seduzir na cara de pau. No entanto, Elsa intervém, avisando que o Lud já estava prestes a tomar um frappé com ela. Mas estrategicamente, Natália pede que, sendo assim, ela possa se juntar a eles. Avaliando a situação cuidadosamente, Elsa, que não é boba nem nada, vendo os guardas dela chegando, comenta que ao julgar pelo suor deles deve estar com pressa. Mas a capeta, que também é uma estrategista nata, responde que a Santa Minerva ficaria muito feliz que o príncipe herdeiro Lúden do Império fortalecesse seus laços com a igreja. Soltando umas olhadas meio sinistras pro guarda, ela diz que, sendo assim, isso era muito importante. Por sua vez, Elna declara que não vê como comer frappé com o príncipe Ludwig se encaixaria com os ensinamentos e desejos da Lorde Minerva. Natália pergunta se o Império Balderburg e a Igreja de Minerva estarem juntos não era algo que ela devesse se esforçar para melhorar seus laços. Afinal, considerando que a paz entre as nações ocidentais não era muito comum, laços próximos com o próximo imperador seria extremamente bom caso conflitos ocorram no futuro. Lud entende que ela já estava pensando muito à frente e de certa forma não estava errada, mas comenta que parece que Natália estava o superestimando. Embora seja verdade que ele seja o príncipe herdeiro, isso não significava que ele inevitavelmente se tornaria imperador. Refletindo incomodado, ele pensa que não importava qual caminho seguisse, sempre acabou permanecendo como príncipe. Em outras palavras, não havia futuro aonde ele alcançasse o trono. E por alguma razão, Elsa parecia extremamente incomodada com o comentário dele. De qualquer forma, ela diz que já que a Santa Natália tá enchendo tanto o saco e não tem mais nada para fazer, eles devem tomar seu frappé juntos de uma vez. Animada, a Santa é a primeira a ir à barraca fazer o pedido. Ainda meio hesitante, Lud pergunta se realmente estava tudo bem para Elsa aquela situação. Que meio sem jeito responde que era claro, era natural para o futuro imperador estabelecer laços políticos, mesmo que não goste necessariamente daquela raposa. A maneira dela pensar surpreende o prota. Originalmente, Elsa veio até ele para restabelecer a posição da família Hildebrand. Com isso, ela deveria acreditar que caso ele não se tornasse imperador, esse objetivo nunca seria cumprido. Com isso, o protagonista garantiu a Elsa que não precisava se preocupar, pois mesmo que jamais subisse ao trono, ele jurava restaurar a honra da sua família. Essa seria a forma dele de retribuir tudo o que ela havia feito por ele. Caramba, olha as olheiras do cara, esse aí não dorme, tá só na cavocada. Elsa responde surpresa e envergonhada, dizendo que não era bem isso o que queria dizer. É que, mais importante, deveriam fazer logo o pedido. Então, o atendente trouxe o frappé, e para surpresa do príncipe, havia 2 canudos no mesmo copo. Ele perguntou ao atendente se Elsa não deveria ter o seu próprio frappé, mas ela rapidamente explica que aquela bebida era mais do que suficiente para ser dividida entre 2 pessoas. Ele ficou sem graça, ainda questionando se aquilo estava certo, e até Natália ofereceu o dela, mas Elsa recusou de forma firme. Por fim, ela diz que frappés eram melhores quando tomados ainda gelados, então deveriam beber logo. Embaraçados, ambos se inclinaram para o copo, cada um pegando seu canudo para chupar sua parte. Enquanto compartilhavam a chupada, trocaram olhares tímidos e nervosos, até que acabaram rindo discretamente ao perceberem como a bebida era saborosa. Natália se aproxima, dizendo que o dela também era delicioso, sugerindo que ele prove, mas ele responde que não queria pegar sapinho. Mas por mais que tenha recusado educadamente, ela insiste que ele devesse provar nem que fosse só uma chupadinha de leve. Mas o guerreiro se mantém firme em seu caminho. Apontando para Batista, Lud menciona que ela deveria tentar oferecer ao seu guarda, mas ela diz que ele já tinha bebido frappé o suficiente.
Desconfiado, o príncipe ficou se perguntando quais eram as verdadeiras intenções da santa do pau oco. Pouco depois, Batista avisou que o tempo deles havia acabado. Então, ela dá o seu outro frappé meio incomodada para o outro guarda e diz que verá ele novamente na classe no dia seguinte. Ao observá-la partir, o príncipe recordou-se de sua atitude no exame de entrada e concluiu que, apesar das aparências, ela certamente o detestava. No fim, apenas ele e Elsa permaneceram. Os dois trocaram um sorriso, e mesmo sabendo que aquilo fazia parte das obrigações dela como assistente, ele ri, comentando que parecia muito mais com um encontro, o que a pega desprevenida, a deixando completamente abalada. Quando enfim acabaram de chupar tudo que tinham para ser chupado, decidiram voltar juntos, e ele comentou que o encontro só terminava de verdade quando chegavam em casa. Tá certo ele, descer em casa e ó... Esse é a madeira. Sabe muito, aquele cardio noturno. No fundo, o príncipe desejava que ela sentisse o mesmo, como se estivessem em um verdadeiro encontro. Antes de se despedirem, ele sugeriu que da próxima vez que fossem à rua principal, tomariam outro frappé juntos. E ela responde que isso era um pacto, que agora não podia mais voltar atrás. Uma semana se passou, e desde que Olília começou a se envolver, Elsa havia se tornado muito mais rígida com os treinos. Naquela manhã, o treinamento havia sido tão pesado que o príncipe acabou cochilando na aula. Ele pergunta como ela conseguia aguentar tanto, e ela o lembrou que treinava desde criança. Nesse momento, Sofia apareceu acompanhada de um rapaz. O príncipe reconheceu o jovem como aquele que vira conversando com Olília uma semana antes. Ele pensou que seria melhor não cruzar com Sofia, mas evitá-la daria a impressão de que estava admitindo a derrota. Ao passarem um pelo outro, nenhum deles diz nada. No entanto, logo em seguida, vários estudantes bloquearam seu caminho, revelando claramente sua hostilidade. O príncipe já sabia que não era bem visto por eles, mas aquilo estava passando dos limites. Diante da situação, Elsa já foi logo sacando suas adagas, pedindo permissão ao príncipe para usar da maravilhosa violência, o que infelizmente ele a manda esperar. Então, ergueu a voz contra todos, exigindo explicações sobre o bloqueio do caminho e questionando se pretendiam impedi-lo até de almoçar. Os estudantes responderam com desprezo, dizendo que um orc repulsivo como ele não tinha o direito de se sentar à mesma mesa que eles. O protagonista simplesmente não entendia aquele ódio todo tão repentino, mas reconheceu a típica mentalidade de massa, quando as pessoas atacam sem motivo real, apenas para se sentirem justas e pertencentes ao grupo. Soltando uma risada de forma sarcástica, ele chamou todos de patéticos, o que os enfureceu ainda mais, gritando querendo saber o que ele tinha acabado de dizer. Nervoso, o príncipe fica chocado, percebendo que acabou falando aquilo em voz alta, e Elna suspira, dizendo que ele estava certo. Ela destacou com um ar de superioridade que insultar os outros escondidos nas sombras não era a atitude digna de um nobre de verdade. De repente, Olília surgiu e agarrou o colarinho do príncipe, acusando-o de ter mostrado sua verdadeira face. Ela disse ter ouvido com seus próprios ouvidos que na noite do baile ele havia tentado desonrar a princesa Sofia. E que honra que tem aquela vagabunda? Pergunto isso com todo respeito, é claro. O protagonista pediu calma, garantindo que havia algum engano, pois não havia desde aquela noite. Olília, no entanto, o chamou de mentiroso, afirmando que o relato vinha de Thomas, seu criado que teria impedido que o pior acontecesse. Naquele instante, o príncipe percebeu que aquele mesmo homem era quem a havia abordado dias antes. Irritado, ele explicou que nem sequer conhecia alguém chamado Thomas. Mesmo assim, Olília o acusou de forma severa, dizendo que estava decepcionada por acreditar que ele fosse diferente dos rumores. O príncipe insistiu que não havia feito nada e afirmou que naquela noite estivera com Elsa até o amanhecer, por isso ela poderia confirmar sua história. Mas claramente essa declaração não pega bem. Os nobres chocados comentam que Elsa não passava de um brinquedo nas mãos de um orc repulsivo. Enfurecido, ele gritou que jamais havia tocado em Elsa e que naquela noite haviam apenas estado juntos, sem nada além disso. Olília, sem recuar, declarou que ela mesma descobriria a verdade usando sua espada. O príncipe tentou argumentar que um duelo direto não seria justo, pois ela conhecia seu estilo de luta com duas lâminas. Com isso, a princesa o zombou, dizendo que se ele não tinha confiança, poderiam lutar 2 contra 1 sem problema algum.
Sei não, hein? Acho que é ela que tá querendo aplicar o golpe, só pra passar a espada no bucho de alguém. Ela ainda afirmou que se Elsa não aceitasse o combate, sua culpa seria evidente e Elsa permaneceria vista como um mero brinquedo de um orc. Tomado pela raiva, o príncipe declarou que aceitava o desafio, prometendo arrancar um pedido de desculpas, mesmo que fosse à custa de sangue, o que parece ter deixado a maluca satisfeita. O embate estava prestes a explodir, e ele reafirmou sua decisão em voz alta, jurando limpar sua honra contra aquelas acusações absurdas. Com isso, a princesa marcou o duelo para depois da aula, no campo de treinamento. Eles então se separaram para sacar suas armas especiais. A lâmina gêmea Sakura, criada sob encomenda exclusiva para o herdeiro do Império. Elsa tentou detê-lo, alegando que por ela não havia razão para ele aceitar algo tão absurdo, mas confiante, ele coloca o dedo na boca dela, respondendo que não havia outra escolha. É isso mesmo, Elsa, teremos que escravizá-la, não tem outro jeito. Se não lutasse, sua honra continuaria manchada, e deixa muito claro que não tinha intenção alguma de perder para Oilia. Prometendo que venceriam juntos, pede a Elsa que confiasse nele. Ao chegarem ao campo de treino, Oilia ironizou, elogiando apenas o fato dele não ter fugido. O príncipe se surpreendeu com a quantidade de pessoas reunidas, percebendo que praticamente toda a academia estava ali para assistir. Todos ali pareciam ansiosos para vê-lo sendo destruído por Oilia. A princesa analisou suas lâminas e comentou que não eram ruins, mostrando que reconhecia sua habilidade e o incentivando que deu o seu melhor. Ele olhou para Elsa, que pediu para não se esforçar demais, e se preparou para enfrentá-la. Lud declara que estava totalmente pronto, e com isso, Oilia inicia logo seu ataque explosivo, partindo com tudo para cima. Diante da força de um verdadeiro monstro, ele conseguiu bloquear o golpe dela, embora fosse praticamente arremessado para trás. Enquanto isso, ela ria se tremendo de animação, surpresa de que ele tivesse conseguido resistir à força total de seu golpe. Essa aí tava até parecendo normal, mas agora não há dúvidas, é claramente louca. O protagonista também estava surpreso, com a espinha gelada de medo e as mãos trêmulas. O último golpe chegou e, embora suas mãos estivessem dormentes, Oilia não parou e partiu para o segundo ataque, ainda mais poderoso. Novamente, Lud, embora com dificuldades, consegue resistir e bloquear. Ele pensou que ela parecia estar balançando a arma como se fosse um galho, mas a pressão era insuportável. Mais uma vez, ele é empurrado enquanto tentava se defender de todos aqueles ataques incessantes. Ele sentia o peso e a pressão aumentando como se estivesse colidindo com um enorme bloco de ferro sólido, resultado do treinamento brutal que ela aplicava no chão repetidamente. Oilia comentou que esperava que isso acabaria rapidamente, mas com ele ficando só na defensiva levaria algum tempo a mais. Rindo, Lud responde que isso estava sendo mais divertido do que imaginava e agradeceu pela experiência. Preparando-se, ele a provocou, querendo saber se isso era tudo e se a energia dela já tinha acabado tão rápido para ficar falando tanto. Oilia achou interessante e decidiu ir com tudo, prometendo que dessa vez iria cortar tudo. Liberando toda a sua força, ela utiliza a habilidade Stormbreaker, uma técnica de espada com poder devastador. O golpe atingiu o protagonista, que por algum milagre ainda estava consciente depois dele. Ele sabia que a habilidade causava dano em área e empurrava todos os inimigos, mas depois de usá-la, Oilia ficava incapacitada por alguns segundos. Nesse instante, Elsa aparece por trás, atacando de surpresa a princesa com sua adaga. Embora consiga desviar e contra-atacar, mesmo assim acaba não conseguindo lidar com a situação. E no fim é desarmada e em seguida imobilizada por Elsa, que declara que a vitória era deles. No chão, o protagonista é curado por alguém de repente. Surpreso, ele percebe que era a sacerdotisa Natália, que corada perguntou como ele estava, e ele, sem entender, questiona o porquê dela tê-lo ajudado. Natália, por alguma razão ofegante e corada, respondeu que estava ali por acaso, apenas por coincidência. Agradecendo a ela, Natália ri, comentando que ele deveria estar cuidando do que acontecia ao redor. Elsa parecia prestes a terminar a vida de Oilia, mas o protagonista pediu para que ela esperasse, afirmando que já era o suficiente. Nervosa, ela vai na direção do príncipe preocupada, querendo saber se ele estava bem, e ele explica que a santa o ajudou o curando. Oilia pergunta se esse era o plano deles desde o início. Se ela tivesse atacado de forma imprudente, seria derrubada em um único golpe, e o duelo teria acabado instantaneamente.
Mais cedo, momentos antes da luta, Lud refletiu sobre o combate 2 contra 1 e percebeu que era exatamente com base nisso que iriam traçar seu plano. Ele sabia que poderia transformar o combate em um 2 contra 1, criando a abertura certa para que Elsa atacasse no momento adequado, enquanto ele apenas se concentrava em defender e cansá-la. Desse modo, conseguiriam vencer sem muitas dificuldades. A plateia começou a se agitar de forma desagradável, acusando-o de agir de forma desleal, dizendo que aquilo deveria ser um duelo justo contra Oilia. Eles diziam que usar sua assistente daquela maneira era coisa de um orc covarde e repulsivo, pedindo que ele fosse embora e sentisse vergonha. No entanto, Oilia grita ordenando silêncio e perguntando se estavam zombando do duelo honrado entre ela e o príncipe. Ela lembrou a todos que havia permitido o 2 contra 1 desde o início e que Sua Alteza havia lutado dentro das regras. Repentinamente, a multidão se calou de imediato. Ela então disse que por culpa daqueles tolos, o duelo havia sido completamente arruinado. Por fim, reconheceu que tanto ela quanto Lodwyn haviam lutado de forma esplêndida e se dirigiu a Elsa, afirmando que havia dito coisas imperdoáveis e por isso pedia perdão. Elsa respondeu que não havia motivo para se preocupar com isso, e Lud pensa que no fim ela aceitou o pedido de desculpas, mesmo depois de quase passar a peixeira na menina alguns minutos antes. Sorrindo, Oilia comentou que se ele tivesse suportado o poder total de sua lâmina daquela forma, talvez até mesmo em um combate justo 1 contra 1, ela poderia ter perdido. Mas o Prota sem jeito diz que não seria bem assim. Então ela declarou que por ele ter resistido ao fio de sua espada, acreditaria em suas palavras como verdade. Mesmo assim, ele sabia que os demais jamais o veriam com os mesmos olhos, não importava se fosse mentira ou não. Nesse momento, Clérice aparece e jogou no chão diante dele o atendente Thomas. Lud logo reconhece como o servo da princesa Sofia. Diante dele, Oilia lembrando que ele havia afirmado que na noite do baile o príncipe Lodwyn tentou manchar a honra da princesa Sofia e agora exigia que ele se explicasse e falasse a verdade. Oilia irritada o acusava de ter ousado mentir para ela. Chorando, o subordinado negava desesperado, enquanto Clérice o chamava de desgraça, afirmando que mesmo depois do duelo continuava incitando a multidão. De repente, Sofia surgiu no local e declarou que não tinha ideia da gravidade das atitudes de Thomas, o chamando de vergonha para o reino de Belga. Rindo despretensiosamente, ela menciona que talvez para restaurar a honra de seu povo deveriam executá-lo. Lud ficou chocado com a frieza de suas palavras diante de alguém que servira a ela até o fim. Então Oilia pergunta se nesse caso não deveria ela mesma arrancar a cabeça dele ali mesmo. O que calmamente Sofia responde que não se importaria com isso. Por sua vez, Thomas apavorado implorava por sua vida, dizendo que havia feito tudo por ela. Mas ela irritada apenas o encara, o deixando sem palavras com sua indiferença. Oilia lembrou, porém, que os maiores ofendidos ali eram o príncipe Lodwyn e sua assistente Elsa, assim propondo que a decisão da punição ficasse nas mãos de Sua Alteza. Lud pensava que aquela maldita estava apenas empurrando aquele problema para ele. Elsa logo sugere discretamente que poderia se encarregar de eliminá-lo adequadamente. Respirando fundo, o príncipe declarou que a atitude de Thomas era inaceitável para alguém a serviço da coroa, mas também afirmou que o mesmo valia para todos ali que apoiaram as falsas acusações. Com isso, decidiu que o castigo não seria dado por ele, mas sim pelos tribunais do Império de Balderberg. Assim, entregou o caso à Justiça Imperial. Thomas provavelmente enfrentaria julgamento, enquanto os outros estudantes receberiam apenas uma advertência. Ele sabia que todos os processos judiciais eram mantidos em sigilo, o que significava que nenhum testemunho seria revelado ao público ou sequer chegaria ao reino de Belga. No entanto, Sofia não conseguiu esconder sua frustração com essa decisão. Ao ouvir o protagonista, Oilia comentou sobre os diferentes tipos de criados, citando Elsa e Clérice de um lado e Thomas de outro. Todos eram orientados a observar o destino de cada um após a noite do baile. No meio da multidão, até mesmo Eleonora estava presente, a organizadora da festa. O protagonista a percebeu e olhou para ela que sorria. Logo ele tentou encerrar o assunto com Oilia, dizendo que era o suficiente e que já estava se retirando. Mas pergunta se aquele era o plano dela desde o início.
Sorrindo, ela respondeu de forma enigmática, afirmando para todos que agora conhecia o verdadeiro Ludwig von Balderberg. Ele pensou consigo mesmo, reclamando que para uma guerreira musculosa, ela conseguia ser incrivelmente carismática. Agora, no refeitório, enquanto almoçavam, Oilília perguntava a Lud se ele finalmente iria se juntar a um treino com ela. Mas ele responde sem rodeios que passava. Elsa, ao lado dele, perguntou se preferiria almoçar em outro lugar dali em diante. E Oilília, irritada, reclama que Elsa estava sendo muito fria, enquanto Prota pensava que nem conseguia comer em paz. Lud refletiu que ninguém jamais imaginaria que aquele era o verdadeiro rosto da chamada Princesa da Noite Enlouquecida. No fundo, ela era uma mistura curiosa de psicopata perigosa com garota gentil. Um combo interessante, porém perigoso. Nesse momento, alguém sugeriu que ele saísse para passear na cidade a dois. A sacerdotisa surgiu por trás sem aviso, aplicando logo a gravidade dos planetas sobre a cabeça de Ludwig. Um dos cavaleiros ao lado dela gritou, mandando-o manter distância da santa. Mas ele pensa que quem tá vindo com os planetas pra cima é ela. Elsa, ao lado dele, perguntou se deveria se livrar daqueles encrenceiros, mas ele pede calma a todos. A sacerdotisa, ainda colada nele, comentou que tanto Oilília quanto Elsa estavam sendo muito severas. Logo em seguida, ela avisa que tem um pedido especial para fazer ao príncipe Ludwig. Em silêncio, ele reflete nervoso que nada de bom poderia vir de um pedido feito por aquela santa do coração negro. Então ela explicou que a igreja organizaria em breve uma distribuição de comida nos cortiços do império e perguntou se ele poderia ajudar. Oilília logo se manifesta, afirmando que seria inadequado o príncipe herdeiro recusar tal ajuda. Ele mesmo pensou que aquilo era verdade, e que como príncipe herdeiro deveria contribuir pessoalmente. Sendo assim, declarou que ficaria honrado em colaborar pelo bem do império, e agradeceu o convite da Santa Natália. Dias depois, no centro dos cortiços, Clarice organizava a fila das pessoas para receber comida. O cavaleiro também ajudava, orientando que todos aguardassem sem pressa, já que havia o suficiente para todos. Por sua vez, o protagonista tentava servir as porções, mas a multidão se mostrava ansiosa demais. Ele refletia sobre a gravidade da situação. Oilília pergunta sua opinião, e ele admitiu que era impossível não se sentir sobrecarregado diante de tanto sofrimento dentro do Império. Pensava que a causa principal era a guinada militarista do reino. Por enquanto, o impacto ainda não era totalmente visível, mas em breve o peso recairia sobre o povo comum. Ele imaginava que se não conseguisse evitar o final trágico, talvez seguisse um caminho verdadeiro de liderança. Oilília comentou que essa seria a atitude mais sábia e disse acreditar que ele poderia conduzir o império em uma direção melhor. Grato pelas palavras, ele pensa que talvez até alguém como ele pudesse fazer algo de bom. Ele reconhecia que Oilília o havia impulsionado e que a santa o havia feito enxergar melhor a realidade do império. Com isso, sabia que devia muito às duas. Foi então que o cavaleiro o agarrou de maneira grosseira pelo braço, dizendo que precisava da atenção dele por um momento. Do nada, o cavaleiro começou a gritar, o acusando de resistir. Mas o prota pergunta do que ele estava falando, porque nem tinha feito nada. Lud avisa que de qualquer forma estava ali apenas para distribuir comida e que não tinha tempo para lidar com aquilo. Irritado, o cavaleiro então ordenou que ele fosse até a muralha oeste depois do trabalho na cozinha comunitária e saiu de forma ranzinza, resmungando. Depois que a distribuição de comida terminou, o protagonista seguiu para o local combinado, acompanhado por Elsa. Ele disse que ela poderia esperar em outro ponto se quisesse, mas ela respondeu que não poderia deixá-lo sozinho. Ao encontrar o cavaleiro, pede desculpas pela demora. O homem pergunta por que a criada estava ali também. Lud questiona qual era o problema e o que exatamente ele estava querendo. Então o cavaleiro, sem rodeios, afirmou que se tratava da santa, e Lud notou que ele continuava sendo tão rude quanto antes. O homem explicou que se ele fosse de fato um Balderberg, deveria saber que a santa carregava a responsabilidade divina de guiar todas as nações do ocidente, e que alguém como ele só atrapalharia esse destino. Acrescentando que a Santa Igreja de Manurva, a qual ela pertencia, era uma força religiosa gigantesca, com influência maior do que muitos reinos ocidentais. Na prática, o que ele dizia era que se o príncipe se envolvesse com ela, acabaria manchando a autoridade dela e gerando maus entendidos. Mas Lud respondeu de forma firme que essa decisão não cabia ao cavaleiro, mas à própria santa.
e que não tinha intenção de se afastar dela. Afinal, ela que ficava enchendo o saco, então ele que desse um jeito de lidar com isso. Pra ser honesto, depois do que viu na cozinha comunitária, ele até começava a rever sua opinião sobre ela, percebendo que não era tão sombria quanto pensava. Sem esperar mais, ele se despede, se afastando. Irritado, o cavaleiro gritou que nunca aceitaria o orc monstruoso e que um dia a santa salvaria o mundo arruinado, pois era a reencarnação do senhor Manurva, destinada a liderar todos. Nesse momento, Marco apareceu e disse estar surpreso ao ouvir que o príncipe não pretendia se afastar da santa. Elsa se incomodou ao vê-lo ali, e Lud perguntou se ele estava escutando escondido e o que queria dizer com aquilo. Então Marco respondeu que estava apenas dizendo a verdade. Com isso, Lud percebe que ele também era contra sua aproximação com a santa. Ao se despedirem, o príncipe agradeceu a Elsa por tudo o que ela fez naquele dia. Que Corada respondeu que apoiá-lo era simplesmente sua obrigação. Ele pensou que precisava expressar gratidão de maneira adequada, já que pequenos gestos ajudavam a evitar um final aonde tomava uma facada nas costas. Quando percebeu alguém chamá-lo de um beco próximo, explicou a Elsa que iria ajudar com a limpeza e pediu que ela esperasse ali. A pessoa era ninguém menos que a própria sacerdotisa. Ela pediu desculpas por interrompê-lo, o que era incomum, já que normalmente entrava em cena sem se importar com a atenção do momento. Então ela explicou que apenas queria agradecer pela ajuda na cozinha comunitária e também pedir desculpas. Surpreso, ele questionou pelo que ela estava pedindo desculpas. Ela começou agradecendo novamente pela comida distribuída naquele dia e mencionou os cobertores e os outros suprimentos, afirmando que nunca imaginou que o Império forneceria algo assim. Lud diz que aquilo não era nada demais. Na verdade, era vergonhoso que o Império só tivesse se mobilizado por causa da iniciativa da Igreja. No entanto, a sacerdotisa respondeu que não via as coisas dessa forma, afirmando que ele era realmente admirável. Em seguida, explicou que em outras nações ocidentais também realizava cozinhas comunitárias, mas era raro receber qualquer apoio dos governantes. Apontando para um banco, sugeriu que sentassem, dizendo que não era ideal ficar de pé. Ele então pensou consigo mesmo que estava indo bem até ali. Nervoso, Lud pensa que ainda bem que ele tinha lido livros de etiqueta para saber como agir. Com um semblante delicado, ela comenta que ele não era nada parecido com os rumores que circulavam, o que ele aproveitou para perguntar sobre o pedido de desculpas. Ela afirmou que de fato seu cavaleiro Batista havia sido muito rude naquele dia e pediu perdão por isso. Vendo aquilo, ele pede que ela não ficasse levando isso tão a sério, já que ela não tinha feito nada de errado. Nesse momento, para sua total surpresa, ele se depara com ela com os olhos marejados. Ele disse que já tinha tomado sua decisão e tinha certeza de que não pretendia se afastar dela, acrescentando ainda que, se fosse possível, gostaria de ser convidado a ajudar novamente uma próxima vez. Em seus pensamentos, ele concluiu que jamais seria capaz de fazer algo tão cruel quanto jogar uma heroína em desespero. Eu consigo, tranquilamente. Soluçando, ela respondeu que ficaria feliz em contar com ele novamente, o que ele concorda, dizendo que sentia o mesmo. Nesse instante, ela o puxa pela mão, dizendo ter ouvido boatos de que ele era um monstro destinado a devastar o mundo e a corromper todas as mulheres. Não, esse aí sou eu. Ela então perguntou qual era sua verdadeira intenção e se ele realmente pretendia provocar a destruição do mundo. Ele negou prontamente, garantindo que jamais faria algo assim. Pensativa, ela logo soltou seu braço, comentando que parecia estar inclinada a acreditar nele. Logo depois, dizendo que acreditava em suas palavras. Por sua vez, ele pensou consigo mesmo que a força daquela mulher era absurda. E então, um mês se passou desde aquele dia, e o jovem se perguntava como a santa estaria. Logo Elsa apareceu trazendo algo e explicou que a serva sagrada estava tratando uma doença desconhecida a pedido da Santa Igreja de Manurva. Nesse mundo, a magia de cura ativava a força vital de uma pessoa, o que também podia fortalecer contra bactérias e vírus nocivos. Mesmo assim, até mesmo alguém como a santa podia encontrar algumas dificuldades. Ainda assim, o príncipe refletiu, acreditando que ela certamente estaria bem. Naquele instante, Olília reforçou que Natália provavelmente estava ajudando muitas pessoas. A fiel criada dele também comentou que não havia motivos para preocupação. Completando, Oilia diz que se preocupar era natural, mas que o melhor seria rezar por ela e recebê-la de volta com um sorriso quando retornasse. O
O que ele concordou, achando que fazia todo sentido. Passada 2 semanas, uma carta chegou. Ao lê-la, o herdeiro descobriu que havia um problema grave. A santa tinha adoecido. Na mensagem, pediam ajuda tanto a ele quanto a Oilia, em nome de seus impérios. A enfermidade ainda não tinha sido identificada, mas novos pacientes surgiam a cada dia, e a santa estava de cama, sofrendo com febres intensas dia e noite, correndo o risco de morte. Diante disso, Elsa, preocupada, perguntou o que ele faria. Pensando nela, Lud recorda a imagem da santa de coração negro, sempre manipuladora e provocadora. Também se lembrou de que ela não se dava bem com Elsa. Contudo, apesar disso, se esforçava ao máximo para cumprir seu papel. Assim, o príncipe concluiu que não conseguia sentir raiva da Natália Silvestre. Foi então que decidiu usar tudo o que sabia de sua vida passada para garantir que a salvaria. Convencido, declarou que iria pessoalmente ao reino de Gorgônia para entender o que estava acontecendo. Imediatamente, Elsa se opôs com firmeza, dizendo que isso era muito arriscado e pedindo para ir no lugar dele. Mas ele rejeitou a ideia. Marco estava em pânico diante da situação, e ao perguntarem que tipo de ajuda seria necessária, ele refletiu que para explicar a situação a Sua Majestade o Imperador, precisaria confirmar tudo pessoalmente. Agir às cegas só os faria perder tempo. Ainda assim, Elsa insistia que não queria colocar a vida dele em risco, até que Oilia colocou a mão em seu ombro, avisando que todos já sabiam afinal que esse era o tipo de homem que o príncipe realmente era. Assim, ele comentou que o reino de Gorgônia ficava distante e sugeriu usar um portal para a viagem. Os círculos de teletransportes movidos por magia permitiam deslocamentos quase instantâneos por qualquer distância. Oilia pensou que esses portais existiam apenas nas capitais das nações aliadas e que não poderiam ser usados sem laços diplomáticos formais. A questão era se Gônia tinha ou não esse tipo de relação com o Império. Então, pensativo, questiona a princesa se poderiam usar Brian como ponto intermediário, caso não houvesse ligação direta, e ela confirmou de imediato. Sendo assim, ele agradece e pediu que ela cuidasse do registro do portal. Com confiança, Elsa respondeu que deixasse tudo em suas mãos. Chamando a Clarice, Oilia pede ao príncipe que também as deixasse acompanhá-lo nessa missão. Assim, todos decidiram partir rumo ao reino distante. Os portais existentes ficam no palácio e no Ministério de Assuntos Exteriores. Dessa vez foi solicitado o acesso ao do palácio. Uma escolha sábia, comentou Oilia, lembrando que se uma doença desconhecida retornasse com eles, toda a capital estaria em risco. Era improvável que o ministro aprovasse o uso para isso. O que o Prota concorda, afinal, dentro do castelo havia menos burocracia, e caso algo desse errado, poucas pessoas seriam responsabilizadas. A conexão foi estabelecida conforme o esperado. Ele elogiou Elsa pelo ótimo trabalho, dizendo que agora bastava atender à necessidade de mana para o pulo de todos. Tecnicamente, apenas cidadãos poderiam usar portais reais, mas essa regra foi ignorada naquele dia. Por um momento, surgiu a dúvida se tudo aquilo não fazia parte de um possível cenário de vingança do Orc. Mas logo esquece isso quando Elsa informa que o núcleo de transferência já estava instalado e carregado. Agora não havia tempo a perder. Assim, eles se lançaram no teletransporte, com o jovem murmurando para que a santa os aguardasse.